Estamos de volta com 3-1. O programa de hoje trata das turbulências econômicas no mundo. Participou da conversa o sócio da Tendências Consultoria, Samuel Pessoa, o presidente da Ordem dos Economistas, Manuel Henriques Garcia, e o economista do Diese, Ayrton Santos. Nós vamos abrir este terceiro e último bloco com mais uma pergunta de telespectador. E essa crise também vai chegar aqui numa marolinha? Ayrton, você que estava otimista aí com as possibilidades do câmbio favorecer a nossa indústria, você acha que vai ser mais uma marolinha ou o negócio está mais sério? Marolinha. Essa coisa de marolinha depende do tamanho quem está enfrentando a marola. Para uns pode ser uma onda pequena, pode ser muito grande. Não, é evidente que a gente tem problemas. Não é bom num cenário mundial em crise dizer que, olha, só você se beneficiar e o mundo vai desmoronar e você está bem. Eu estou dizendo que eu acho que nós temos, o Brasil é um país a ser construído. Né? Não é Estados Unidos, não é Europa, não é, eles estão construídos. Nós estamos para ser construídos em infraestrutura, em infraestrutura de toda a espécie de saúde, de educação, de transporte, de comunicação, etc, etc. Né? Nós temos o que fazer aqui dentro. Né? Nós temos que tomar cuidado com essa crise. E eu acho que a economia brasileira, se não está totalmente blindada, ela tem uma proteção relativa. Né? A gente tem um parque industrial que não é, né, a melhor coisa do mundo, até em condições de tecnologia e de inovação, etc. Mas, enfim, nós temos isso. Né? Você falar do setor agrícola, agropecuário, extrativismo, nós somos, né, ricos nisso. Eu acho que o Brasil tem oportunidades dentro disso. Não sei se é a crise que vai trazer essa oportunidade. Eu não quero também chegar a esse limite. Olha, é bom ter crise porque a gente cresce. Não é isso. Mas nós temos mais condições do que os Estados Unidos e a Europa dentro dessa crise, eu acho. Você tem uma visão bem otimista no contexto. Se nós conseguirmos fazer as coisas direitinho. Né? Manuel, você que está querendo falar aí aflito, o que... Não, eu acho que tem duas coisas. Tem uma questão que é a chegada da crise aqui. Eu acho que ela não vai ser de uma forma aguda, como foi a de 2008, porque não vai haver a parada de crédito que houve em 2008. Agora, essa perspectiva de um mundo todo crescendo menos por muitos anos, eu acho que ela impõe limites à capacidade de crescimento do país. Evidentemente, a gente tem um escape que é a nossa vinculação com a China. A China vai sentir, ela vai diminuir, mas eu acho que o crescimento da China é muito endógeno, só depende dos chineses. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Às vezes não há uma certa, assim, um descolamento do mercado financeiro, da economia real. Vou dar um exemplo aqui. A Petrobras, por exemplo. Hoje as ações da Petrobras valem menos do que os ativos da Petrobras. Se você for vender os pedaços, os navios, as usinas, os poços de petróleo, dá muito mais do que o valor das ações da Petrobras. Qual o critério para, vamos dizer assim, para lidar com a situação dessa de mercado? Por exemplo, hoje eu ouvi um sujeito falando que só se perde dinheiro na Bolsa de Valores quando você vende. Quer dizer, numa situação como essa, se você não vende, você não perde nada, porque você continua dono das ações. É esse o procedimento que tem que se adotar? O investidor de longo prazo, eu acho que não é para vender. Segura, espera, não tem nenhum problema, as cotações vão reduzir. Agora, tem um especulador, aquela pessoa que está no curto prazo administrando o seu recurso, ou uma tesouraria, ela tem outra lógica. Agora, a questão da Petrobras... Mas aí, de vez em quando é bom esse pessoal perder também, né? Aí é do jogo, né? Porque quem faz esse jogo é profissional. O pessoal ganha muito sem fazer nada, né? Ganha, perde. Não, tem os que ganham, tem os que perdem, mas isso é coisa para profissional. Eu nem entendo muito desse negócio. Sou péssimo nisso. Eu tenho lá minhas açõezinhas, mas é para a vida toda. Então, eu estou lá no longo prazo. Eu acho que a questão da Petrobras aí é uma outra. É uma forma diferente como o mercado lê um certo projeto que o governo tem de usar a Petrobras para fazer política industrial e como o governo lê. Aí tem uma dissintonia. O governo acha que usar a Petrobras como instrumento de política industrial para desenvolver setores é rentável, é bom. Os acionistas da Petrobras, eu acho que pensam diferente.
acham que a Petrobras tem que ser gerida exclusivamente com uma perspectiva empresarial de maximização do lucro. Então, por exemplo, E acho que isso que explica essa... aproveitando esse teu gancho aí, nós estamos com a seguinte situação. Nós vamos ter várias campanhas salariais agora, a partir principalmente de setembro, campanhas pesadas aí. Bancários, petroleiros, metalúrgicos, com um mercado, vamos dizer assim, de trabalho que dá um certo poder de barganha para o trabalhador, principalmente o trabalhador mais especializado, até na construção civil, que está faltando mão de obra. E a coisa mais natural do mundo é o trabalhador querer aumento real de salário, sem falar no salário mínimo que vai aumentar do ano que vem, que vai chegar lá nos 12%. Um pouquinho 14, mais. 14%. 12 a 14. 7,5 mais a inflação. Mais a inflação. Então, 7,5 mais a inflação. 7,5 mais a inflação. Chegar a 14%. 14. Vão querer acabar com esse negócio aí. Não tenho nenhuma dúvida de que vai vir uma onda aí para impedir que esse aumento seja dado. Como lidar com isso, Ayrton? Como é que o trabalhador aperta o cinto, bota para quebrar nas campanhas salariais? Como é que vai ser isso aí? Eu acho que tem duas coisas. Uma coisa é a atuação sindical, né? Olhando o que acontece no país, o crescimento e o aquecimento do mercado de trabalho, se fortalecer. Né? O sindicato não se fortalece em crise, se fortalece, né, quando você está crescendo. E o próprio mercado sanciona isso. Quem está pagando salários altos é o mercado, não é toda hora que o sindicato está forçando, porque os contratos de trabalho são individuais. Por exemplo, essa crise muda o sinal? Por exemplo, no primeiro caso do petroleiro, o trabalhador, que é uma categoria numerosa e importante, na Petrobras, nesse contexto aí, com as ações da Petrobras desabando e tal, o que ele faz? O trabalhador, o sindicato, ele não olha para o futuro, ele faz a negociação coletiva olhando no retrovisor. Ganharam dinheiro no passado, a inflação passada vai ter que repor, houve crescimento do produto, nós queremos isso. O que vai acontecer lá na frente, nós discutimos lá na frente. Nós olhamos para o retrovisor. A visão empresarial é diferente. É porque a Bolsa... Tá lá na frente. Então, isso, é essa, vamos dizer assim, a discussão numa mesa. Olha, mas nós vamos ter uma crise mundial, o produto vai cair, não vai ter mais emprego. Bom, isso nós vamos ver lá na frente. Mas é uma coisa meio lógica. Por exemplo, não existe acumulação de capital sem que o sujeito pegar uma parte tirar vamos dizer assim, do consumo, né, e investir em máquinas, em equipamentos. Claro, esse é o crescimento econômico. Não é isso? E como é que vai fazer isso aí agora? Porque uma das coisas que se fala com relação ao Brasil é que o Brasil está mais para cigarra do que formiguinha. Não é, professor? Não é essa crítica que fazem à economia brasileira? Não, acho que já mudou. Já mudou? Estamos, não, já mudou. Eu acho isso. Você ainda acha? Eu acho. Pô, ainda bem que vocês estão divergindo alguma coisa aí para a gente esquentar esse debate. Houve um crescimento bastante forte no mercado doméstico. As inovações tecnológicas nos setores de máquinas e equipamentos são bastante fortes. Uma série de incentivos estão sendo dados mais recentemente para a tecnologia da informação. É claro que, em termos de tecnologia mundial comparativa ao Brasil, em alguns setores somos extremamente dependentes da tecnologia internacional. Mas eu vejo a questão do contágio para o Brasil como algo não abrupto. Nós continuaremos crescendo, na pior das hipóteses, o mercado doméstico, e olha, a pior das hipóteses, o mercado doméstico vai garantir uns 2,5% nos próximos 4, 5 anos. Se nada de excepcional, ruim ocorrer, não teremos nenhum problema cambial, não haverá crise cambial, não haverá nada no Brasil nesse sentido, porque o nível das reservas é espetacularmente elevado. A não ser que os Estados Unidos da América nos deu calote lá em quase 250 bilhões de dólares. Já passou 300. Já passou de 300.
3 Já quartos passou de quase 300. do que a gente tem, né? Ou seja, seria o, É. seria Agora, o, seria uma o pergunta. caos, né? E a China? Seria um guardamos. Seria um problema e- para a China também. E a China? A China estava com 1 trilhão e parece que coisa do 200 gênero. bilhões. Acho que é mais. Eu não sei É o um número da absurdo. China. O número China absurdo. tem E a China? A China dá um horizonte aí dos 15, 20 anos para o Brasil de vendas de alimentos, commodities, de modo Commodities. geral, minérios, etc. Mas, em compensação, tem empresário brasileiro indo comprar na China, ao invés de vender. Eles vão lá comprar. Industrial brasileiro, ao invés de ir lá vender, eles vão lá comprar, para Tem uns revender montando aqui. indústria lá. A Ao maioria invés de fabricar. a maioria Seria está na fazendo produção. isso. Indústria lá. Teve um dia desse que eu maioria tá entrei numa fazendo loja, eu fiquei até irritado, porque um forninho elétrico desses bem michurucas e tal, tudo chinês. Aí tinha um Electrolux. Eu disse, pô, até que enfim um brasileiro. Fabricado lá. pô. Fabricado lá. Como é que a gente vai lidar com isso? É um problema muito sério, porque do ponto de vista em alguns países, a Espanha é espetacularmente elevado o custo da mão de obra. Mas comparativamente com a China, ainda o custo da mão de obra, o custo hora mão de obra Brasil é muito elevado comparativamente à China. Então eles têm uma mão de obra extremamente barata. No chão da fábrica você recebe $100 por mês. 25% da população e 7% do território do mundo. É isso que eles têm. É uma mão de obra barata e relativamente bem escolarizada. A escolaridade da China é um pouco mais elevada que a brasileira. E a gente sabe que a qualidade da escolaridade lá é muito superior à nossa. Olha só, nosso tempo está quase no final. Nós vamos encerrar com uma pergunta de telespectador para cada um de vocês responder assim no VaptVupt. Qual o conselho para o povo brasileiro nesse momento de crise mundial? Poupar e estudar muito. Bom, que seja parcimonioso com os seus gastos. Não faça dívidas que comprometam os próximos 3, 4, 5 anos. Não se endivide para o futuro. A não ser que você vai comprar o imóvel, tenha no mínimo 20%, 30% do dinheiro guardado para dar de entrada, para que a prestação fique pequena. Faça a mesma coisa quando você quer comprar um automóvel, dê uma boa entrada. O segredo está em fazer um planejamento do orçamento doméstico. Acostume-se a fazer isso. E você, Ayrton? Eu concordo com ambos. Um planejamento de gastos, né? Porque a gente não tem certeza sobre o futuro. Aliás, planejamento de gastos tem que ser feito sempre, né? Mas fazer com cuidado e ter o hábito de planejar. E estudar. Estudar para conseguir melhor emprego, melhor salário, é bom para todo mundo. Vem cá, e uma grevezinha assim não ajuda, não? Como é que é? A greve é o extremo, né? A greve é o conflito final, né? Mas é uma maneira de fazer diplomacia também, é uma maneira de negociar, né? Agora eu vou fazer mais uma perguntazinha aí. E a Bolsa? Quem tem dinheiro na Bolsa, botou dinheiro na Bolsa, o que faz? Bom, eu concordo com o Samuel. Também sou da opinião de que quem tem dinheiro na Bolsa é porque fez uma opção de guardar o seu dinheiro em ativos de empresas. Eu creio que a Bolsa brasileira está excessivamente exagerada na baixa. Logo, logo vão surgir boas oportunidades de compra, porque ações de bancos, mesmo que os lucros venham a diminuir, empresas domésticas, mesmo que venham a vender menos, elas estão daqui a pouco a preço, usando uma expressão popular, a preços de banana. Então, quem tem ações, permaneça em ações. Quem não tem, fique olhando que podem aparecer excelentes oportunidades. Você acha que vale a pena comprar agora ou Agora espera? que tem que comprar, está na baixa, essa é a regra do jogo. Mas tem que ter dinheiro, né? Um Não, mas- aumentozinho para comprar precisa ter ajuda. dinheiro e precisa ter o mercado de ação é o mercado de risco, tem que ser sangue frio, né? Como você vai dizer, eu também tenho minhas açãozinhas, mas é para aposentadoria, eu não estou incomodado com elas agora, né? Agora, os profissionais das tesourarias, dos bancos, etc., estão preocupados com isso. Nós não, pequenos investidores e que é de longo prazo, olha, fica quietinho. E aí, Samuel, você recomendaria comprar ações da Petrobras, por exemplo? Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas na intenção do governo de fazer muita política industrial com a Petrobras. E, por conta disso, gerar uma baixa taxa de retorno da empresa. Quer dizer, eu acho que
desde a descoberta do pré-sal e da mudança do marco regulatório, eu discordo da política para petróleo do atual governo. Aí é uma discordância quase de fundamentos. Eu acho que a Petrobras tem que ser administrada como uma empresa e não como uma agência de política industrial. O que você acha, professor? Eu diria que nesse momento o conjunto de opções é bastante interessante e há outras empresas que nesse momento podem dar melhores resultados em termos de dividendos, juros sobre capital próprio do que a Petrobras. E você, Ayrton? Eu me confesso inepto É? a dar qualquer tipo de opinião a respeito se compra ou não Petrobras. Eu estou muito distante dessa discussão. Eu, como meu pai e minha mãe participaram da campanha do Petróleo é Nosso, eu vou... Você vai comprar vou lá, ações, muito bem. eu muito vou bem. comprar as ações da Petrobras. Vamos encerrar o programa, o nosso tempo acabou. Ficamos por aqui. Agradecemos a presença do sócio da Tendências Consultoria, Samuel Pessoa, do presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, Manuel Henrique Garcia, e do economista do DIEESE, Ayrton Santos. Mande suas dicas e sugestões para o e-mail do programa. Anote aí, 3a1@tvbrasil.org.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima quarta-feira aqui na TV Brasil.